E nós vamos abrir a Bíblia para 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler os versículos 32 até o versículo de número 34. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Primeiro Samuel, capítulo 25, versos 32 até o versículo de número 34. Se você tem a Bíblia Trinitariana, está na página 356. A palavra de Deus diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção agora, diante desta palavra que foi lida. Desejamos, ó Deus, que o Senhor venha tirar ensinamentos para as nossas vidas, suprir a nossa necessidade espiritual. Ajuda-nos aqui, Senhor, e me abençoa, me usando com o Teu poder para glorificar o Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O título da mensagem é O Bom Conselho. O Bom Conselho. O que se passou nesta história foi o seguinte: Davi, antes de ser rei, ele cuidava dos rebanhos e também dos trabalhadores de senhores ricos, porque os ladrões roubavam os animais e matavam os empregados. Então esse era o meio de sobrevivência de Davi e seus funcionários, antes dele ser rei. Aconteceu que num certo dia, Davi pediu para que 10 de seus homens fossem à casa de Nabal, para guardar a sua propriedade devido à festa que estava acontecendo naquele local. Depois você pode comparar isso nos versículos 5 até o versículo de número 9. Mas Nabal, ele era um homem muito duro e aproveitador, um homem injusto e mau, como relata o versículo de número 3. Nabal então recusou pagar, pois disse ele que não havia contratado aquele serviço. É o que relata os versículos 10 e 11. Então os moços voltaram até Davi e disseram a ele o que havia acontecido. E Davi ficou furioso e pediu para que eles cingissem as suas espadas, porque iriam vingar a Nabal. É o que está no versículo 13. Só que um dos que receberam os cuidados daqueles moços de Davi foi até a esposa de Nabal, Abigail, e relatou o ocorrido, e que se não fosse feita alguma coisa, grande mortandade assolaria todos eles. É o que está nos versículos 14 até o versículo de número 17. Aconteceu então que Abigail, ela foi falar com Davi, e o aconselhou a não fazer o que estava pretendendo. Você pode ver isso nos versículos 18 até o versículo de número 31. Então Davi, ele deu ouvidos a Abigail, e foi o melhor que lhe acontecera naquela época. Então esta é a história resumida deste texto, do capítulo 25 de 1 Samuel. Irmãos, geralmente, o homem não dá o valor que merece os conselhos, que merecem os conselhos. Popularmente se diz que se conselho fosse bom, não eram dados, mas vendidos, não é? É o que popularmente se diz. Mas se o homem
não valoriza muito os conselhos de outras pessoas, sabe o que Deus faz? Deus recomenda que muitas vezes devíamos dar ouvidos ao que os outros têm a dizer. Se Deus não desse tanto valor à importância dos conselhos, certamente não teria inspirado o homem para que escrevesse livros como Provérbios e Eclesiastes, formados quase que exclusivamente por conselhos e recomendações. E nem tampouco teria feito com que o homem os colocasse na sua palavra. Por isso que nós precisamos tanto da comunhão da igreja e do discipulado. Conselhos, conselhos. Quem anda sozinho, erra mais fácil. Quem anda sozinho, perde muitas bênçãos. Quem anda sozinho, deixa de abençoar. Então, nessa noite, nós iremos analisar alguns benefícios que o bom conselho acrescenta em nossa vida. O bom conselho. Em primeiro lugar, o bom conselho, ele impede de tomar decisões erradas. Será que você já se encontrou numa situação dessa? Por causa de um bom conselho, você não tomou uma decisão errada? Então, o bom conselho impede de tomar decisões erradas. Vamos perceber o que diz o versículo de número 24. E lançou-se a seus pés e disse, quem? Abigail. E disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Então, para ganhar a confiança de Davi, Abigail, ela assumiu a culpa do que havia ocorrido e lhe pediu apenas que a ouvisse. E para aconselhá-lo, ela precisou dizer que era Nabal. E mais uma vez, ela se coloca como alguém que poderia ter feito alguma coisa. É o que diz o versículo 25. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Se Abigail não tivesse intervido naquela situação, vidas inocentes iriam pagar o preço juntamente com Nabal, causando marcas e dor em muitos. Várias famílias teriam sido afetadas se não fosse Abigail. Nós precisamos compreender que se Davi não tivesse dado ouvidos aos conselhos e obedecido, nada teria resolvido. O final feliz dessa história se deu porque alguém viu o problema, aconselhou, e o outro deu ouvidos em obediência. Por isso que a história tem um final feliz. Houve um momento de gratidão pelo conselho dado. E nós podemos ver no versículo 33. E bendito o teu conselho. Davi falando para Abigail. E bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado redobrado diante de decisões que surgem para que tomemos um posicionamento. Uma tomada de decisão errada poderá causar danos irreparáveis e sem volta. Por isso, é sempre necessário o conselho. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai. E tem uma versão que diz que o povo perece. Não havendo sábios conselhos, o povo perece. Mas, na multidão de conselhos, há segurança. E tem uma outra versão que diz, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Então este versículo, ele se torna real, quando praticado. Porque a palavra de Deus, ela não falha.
se eu der ouvidos que a palavra de Deus está dizendo, pode ter certeza que eu vou ser bem sucedido, bem-aventurado. Quem anda só, sem buscar conselhos, ele tem a visão limitada e não consegue ver certos tipos de ameaças e problemas que o ser humano não vê sem ser alertado pelo outro. Independente de qual seja o homem, sua posição social, idade ou religião, todos precisam de conselhos. Todos. Todos nós necessitamos de conselho. Jesus Cristo, ele dizia que até mesmo o rei precisava tomar conselhos antes de tomar decisões difíceis. É o que nós podemos ver lá em Lucas capítulo 14, versículo de número 31. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Até aquele que está numa posição elevadíssima, ele precisa de conselhos. Ele precisa de conselhos. Nós vivemos em guerras diariamente com a nossa mente, não é verdade? A nossa mente fica guerreando o dia todo. Coisas que precisam ser feitas, como fazer, quando fazer, ou não posso fazer. Faz com que dúvidas sejam levantadas. Mas nós não precisamos ficar em dúvidas e nem mesmo executar por nós mesmos, esperando um resultado, seja ele agradável ou desagradável. Precisamos fazer assim. Se orarmos a Deus, pedindo clareza para tomar decisões, Ele usará a sua palavra e pessoas para nos esclarecer. Agora, cabe a nós seguirmos o conselho. E como aconteceu com Davi, Deus enviou alguém para lhe dar um conselho, livrando-o de tomar uma decisão errada. Nós precisamos ter noção e acreditar que a onisciência de Deus, ela nos alcança quando nós desejamos fazer sempre o certo. Sabia disso? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe o que eu vou fazer exatamente daqui a pouco. Ele sabe. A onisciência de Deus me alcança. Alcança você quando você deseja fazer sempre o certo. E Ele mesmo nos envia seus mensageiros para nos aconselhar. Deus envia. Porque Deus não quer com que nós venhamos tomar decisões erradas. O conselho nos livra de tomarmos decisões erradas. Cabe a mim, cabe a nós, realmente buscar conselhos. Então, o bom conselho impede de tomar decisões erradas. Será que você se considera uma ilha? É só você e Deus, como diz a expressão, não é? Ou você depende de pessoas? Você depende primeiro de Deus, e Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Tome conselhos. O bom conselho impede de tomar decisões erradas. E em segundo lugar, o bom conselho faz enxergar a vida por outro ângulo. O bom conselho faz enxergar a vida por outro ângulo. O versículo 28 diz: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então Abigail, ela foi usada por Deus para acalentar o coração de Davi e mostrar-lhe que a justiça pertencia a Deus. Ele não precisava se preocupar. Se Davi tivesse feito justiça com as próprias mãos, certamente ele teria trazido muitos inimigos para si. Ele ia afetar várias famílias.
E você acha que as famílias iam falar assim, ele estava certo. Não, ele fez isso porque o outro foi lá e traiu ele. Não, ele ia trazer inimigos para si. Nós somos seres humanos pensantes, não é? Mas que geralmente agimos por impulso, de uma forma automática. Parece que quando toca na gente, logo nós estamos também revertendo a situação. Nós estamos, não é, através dos estímulos, nós estamos fazendo coisas. E na maioria das vezes, estas reações por impulso, elas não dão certo. Nós somos tendenciosos a buscar os nossos interesses e querer ser servido em todo o tempo. Nós não damos o benefício da dúvida e nem perdoamos se fizer algo contra nós. Se levarmos um tapa na face, logo nós nos lembramos do versículo, né? Melhor é dar do que receber. Nós nunca lembramos que é para dar o outro lado da face. Me deu um tapa? A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Toma outro. Não. Irmãos, isso não é enxergar a vida por outro ângulo, mas sim ser igual como todos os outros. Hoje o pastor Omar usou uma expressão hoje pela manhã, né? Do carbono. Nós não podemos ser como carbono. Você escreve algo aqui, vai sair embaixo. Nós precisamos ser diferentes. Quando formos aconselhados quanto ao tipo de temperamento que nós estamos tendo, logo nós precisamos de um momento de reflexão para nos autoavaliarmos. Quantas vezes no dia nós autoavaliamos a nós mesmos? Quantas vezes no dia? Eu sou aquele que sempre fica na defensiva? Eu não admito estar errado? Sou indiferente diante de tudo? A minha opinião, ela precisa sempre prevalecer? Eu tenho irado com facilidade? Eu tenho tratado pessoas com indiferença? Eu tenho explorado pessoas para alcançar os meus objetivos? Eu tenho preocupado muito comigo e pouco com o meu semelhante? Eu tenho tirado proveito de determinadas situações? Eu tenho sentido dó de mim mesmo? São avaliações que não desejamos fazer, mas que são necessárias. E se alguém fizer sobre nós, para nós, jamais podemos esbravejar e dizer que não é verdade. De imediato, nós precisamos agradecer. Provérbios capítulo 27, versículo 6, diz que leais são as feridas feitas pelo amigo. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Os verdadeiros amigos, eles se preocupam. E pode ser que o conselho dado venha a ser um pouco duro ou até mesmo machucar. Mas, se veio de um amigo, preste atenção, porque será valioso e para o momento, se veio de um amigo. É como o pai que aconselha os filhos, não é? Por que nós aconselhamos nossos filhos? Porque nós queremos o melhor para eles. Eu não quero dar um conselho para o meu filho, filho, você tem que seguir por esse lado aqui, vai e fecha o olho, vai embora, sabendo que vai ter um precipício lá na frente. Eu vou fazer isso com meus filhos? Eu não vou. Eu vou orientar porque eu amo, porque eu quero o melhor para eles. Se um amigo chegar para lhe dar um conselho, não faça dele o seu próximo inimigo. Faça dele aquele que te ama e que você, se parar para pensar um pouquinho, vai chegar à seguinte conclusão: ele ou ela tem razão. Se temos a atitude de gratidão, os nossos ânimos, eles se acalmam.
e passamos a observar o que foi dito. Se nós temos gratidão no nosso coração. Nós podemos enxergar a vida por outro ângulo também, quando nós estamos na posição de conselheiro. Se o meu desejo é abençoar vidas, eu não posso perder a oportunidade de ajudar alguém que está em dificuldade, sabendo eu que um conselho já é o suficiente. Quantas vezes nós estamos passando por pessoas, estamos percebendo que ela está sofrendo, que ela está passando por dificuldades, mas nós pensamos assim, não, agora não. Agora eu estou ocupado. Deixa para depois. Não vou me intrometer na vida dela não, porque sei lá se eu vou conseguir ajudar. E você está percebendo claramente que você pode fazer alguma coisa, mas não faz. Está perdendo a bênção de ser uma bênção. Então nós nos encontramos também numa posição de conselheiro. E precisamos valorizar esta posição. Se o meu desejo é abençoar, então eu tenho que fazer por onde? Geralmente, nós preferimos ficar neutros, ao invés de tentar ajudar. Saiba que isso não ajuda. Não ajuda. Isso acontece muito dentre familiares, não é? Familiares. É o irmão que já é casado, é o primo, é o tio, a tia, os primos, né, primas. Nós estamos percebendo os problemas, mas nós não temos a capacidade de chegar lá e falar assim, posso te dar um conselho? Geralmente nós criticamos, não é? Parece que o nosso desejo é de ver eles realmente se afundando, para que a gente seja melhor que eles. Isso é egoísmo. Isso não abençoa. Isso não vem de Deus, isso vem do maligno. Agora, eu posso ser um conselheiro. Se eu conheço esse livro, eu posso ser um conselheiro. Se eu tenho o temor de Deus, eu posso ser um conselheiro. Basta eu pedir para Deus me capacitar. Se eu estou vendo a necessidade de alguém, e eu imediatamente orar a Deus, Senhor, por favor, me ajuda a abençoar aquela vida. Me ajuda a ajudar aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te ajudar. Deus vai colocar as palavras na sua boca. E às vezes, sabe o que Deus vai fazer conosco? Quando nós desejamos ser conselheiros, Deus vai nos colocar de frente à pessoa e vamos usar apenas uma expressão. Está acontecendo alguma coisa? E sabe qual que vai ser a sua atitude de conselheiro? Apenas ouvir. Apenas ouvir. Você não vai precisar falar nada, absolutamente nada. Apenas ouvir. Porque é tudo que ela estava precisando. Era de ouvidos, para que ela pudesse desabafar. Nós estamos na posição de conselheiros. Mas eu preciso ter o desejo de abençoar pessoas. Eu preciso ter a vontade e a dependência em Deus para ser esse conselheiro. Então o bom conselho, ele impede de tomar decisões erradas. O bom conselho faz enxergar a vida por outro ângulo. E em último lugar, o bom conselho, ele traz paz e união a todos. O bom conselho traz paz e união a todos. O versículo 35 diz assim: Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Se Davi não tivesse dado ouvidos, a tormenta
iria segui-lo por todos os demais anos de sua vida. Mas por ter aceito o conselho de Abigail, a paz começou a reinar. Interessante que, por um simples conselho, um povo todo foi agraciado com paz. Consegue imaginar isso? Por causa de um simples conselho, muitas pessoas foram abençoadas. Abigail se interessou. Abigail desejou realmente livrar aquele homem Nabal das garras de Davi, porque ele estava furioso. E ele não apenas livrou Nabal naquele momento de ser morto, mas ele livrou várias pessoas. Várias pessoas. De passarem pela ira de alguém que se sentiu traído. Nós percebemos também que a justiça que Davi queria executar, Deus o fez por ele. Nós podemos ver isso lá no versículo 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Agora, isso não quer dizer que, se estamos tendo um problema com alguém, nós vamos esperar que Deus vá tirar a vida do outro, não é? Não é isso? Tá bom? Aí você está pensando, pastor, que bênção, né? Já vou começar a orar agora. Não é isso. Tá? Não é isso. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque nós poderemos chegar à conclusão que o problema é nós. E aí? Estamos preparados para Deus tirar a nossa vida também? Mas a questão não é essa. Se estivermos entregues à vontade de Deus, Ele colocará pessoas para nos aconselhar. E também nos usará para aconselhar outros, e tudo redundará em paz. É isso. Provérbios capítulo 19, versículo 20, diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Então o sábio, ele sabe ser feliz vivendo em paz, ele sabe. O sábio, ele busca o bom conselho e ele repassa o bom conselho. O sábio, ele tem convicção que não consegue viver sem bons conselhos. Eu gosto muito de ouvir os mais velhos, não é? Porque sempre tem excelentes conselhos para me dar. Eu gosto muito. Agora eu também gosto de aconselhar. Porque eu não quero ficar guardando só para mim aquilo que eu tenho aprendido. Não quero. Para quê? Que egoísmo é esse? Vamos pensar numa empresa onde tem aquele gerente que ele sabe de coisas, não é, secretas da empresa. E ele nunca passa aquilo para ninguém. O que vai acontecer com a empresa quando ele morrer? Ele não é eterno? A empresa vai morrer junto com ele. E você acha que isso é ser sábio? Não. O sábio é aquele que instrui também. É aquele que passa do seu conhecimento. E é aquele que sempre deseja conhecer. Sempre está em busca de conhecimento. Então, se nós procuramos ser sábios, nós vamos buscar conselhos. E nós aprendemos com coisinhas. Nós aprendemos com coisinhas. Nós aprendemos com crianças. Eu falei dos mais velhos, né? Mas eu também gosto de ouvir as crianças. Eu não sei se é porque nós estamos vivendo um tempo assim, muito automático, não é? Cheio de tecnologia. Mas as crianças hoje, elas são muito espertas. Muito. Por que não dar ouvido
aos nossos filhos? Se eu quero ser um bom conselheiro, então eu preciso buscar crescimento. Eu preciso buscar amadurecimento. Eu preciso buscar uma vida muito perto de Deus e muito perto das pessoas. Porque tanto eu poderei ser abençoado, como eu poderia abençoar. E concluindo, se desejarmos viver bem, crescendo a cada dia, os bons conselhos sempre serão necessários para a realização deste propósito. Sempre. Mas nós não podemos nos esquecer de que o rico e perfeito conselho vem do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo de número 14, diz que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Quem está dizendo isso? Quem? Deus. Deus está dizendo para mim e para você. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então eu não posso deixar de buscar conselhos através desse livro. Não posso, em momento algum. Porque aqui está a verdadeira sabedoria. Aqui está o verdadeiro conselho. Viver sem este livro, viver este livro, é adquirir conhecimento e ser aconselhado. E adquirir conhecimento para aconselhar, vivendo este livro. O bom conselheiro, ele precisa ter uma fé viva e ele precisa ter um conhecimento deste livro. Porque o bom conselho, ele segue com este livro. Se alguém vai lhe aconselhar, perceba se ele vai usar este livro. E se você vai aconselhar, leve este livro com você. Porque aqui estão os verdadeiros conselhos. E aqui há a resposta para toda e qualquer coisa. Para toda e qualquer situação. Aqui há respostas. Este é o verdadeiro conselheiro. Então vamos dar muita importância para os bons conselhos, porque são extremamente válidos. Jamais negue um conselho. E jamais deixe de ouvir um conselho. Jamais. E diante do conselho que lhe será dado, se você está pedindo para Deus sabedoria, se você está pedindo direção, olha, Deus vai te enviar alguém para te aconselhar. E diante do conselho que lhe será dado, não fique irado. E não pense que é para te prejudicar. Porque certamente, se o conselheiro veio de Deus, não irá te prejudicar não. Pode ser que vai doer muito, mas não vai te prejudicar. Seguindo, certamente, serás abençoado. E Deus será glorificado. Então são conselhos. O bom conselho, ele é necessário. E nós não conseguimos ter uma vida satisfatória sem bons conselhos. Então que Deus nos ajude. Que Deus te ajude a ser sempre aquele que está pedindo conselhos. Porque o verdadeiro sábio, ele pede conselhos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor.